Aleluia, louvado seja o Senhor. Quantos têm experimentado a presença de Deus aqui essa noite? E Ele está aqui. É uma garantia pela fé, mas também Ele, pela sua misericórdia, Ele percebe que possamos ter essa noção da sua presença entre os irmãos. E Deus está falando com você e vai continuar falando com você por meio da sua palavra. Essa noite o tema da mensagem é uma nova visão. A visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano, pelo menos na minha concepção. Pois uma pessoa que tem uma grande dificuldade de enxergar, ela passa muito trabalho na sua vida. Imagine como seria a sua vida se você fosse 100% cego. O quão difícil seria. A gente já nota alguns irmãos aqui, na hora de ler a Bíblia, aqui na hora do culto, já falta braço, né? A pessoa fecha o olhinho. Eu tenho problema de visão, eu uso lente de contato e óculos durante a semana, e eu sei o quão difícil é. Se eu estiver sem óculos ou sem lente passando na rua e você passar por mim, eu não vou saber que é você. Não consigo distinguir o rosto de ninguém. Isso faz falta. Essa acuidade visual, ela influencia o nosso bem-estar, influencia o nosso dia a dia. E existe uma visão, que é a visão espiritual, que ela também sofre de deficiências. E é sobre isso essa noite que queremos conversar. A visão espiritual que Deus tem para a sua vida. A ótica espiritual. Eu peço que você acompanhe comigo um texto que se encontra em Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26, está na tela. Fala assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez, uma segunda vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Esse cego, o cego de Betsaida, por muito tempo, muitos anos ele sofreu com essa necessidade, com essa limitação. Mas no dia que Jesus estava por ali, no dia que Cristo estava passando naquele povoado, alguns amigos trouxeram esse homem até Jesus. E Jesus tira ele do meio da cidade, ele estava dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, leva ele para fora do povoado, distante daquelas pessoas que muitos anos ficaram caçoando daquele homem, ficaram oprimindo aquele homem, ignorando aquele homem. Ele é levado para fora do povoado e Jesus faz algo inusitado. Jesus cospe nos olhos dele, usa sua própria saliva e toca nos seus olhos. Se você não sabe, tem uma igreja com esse nome, Igreja Cuspe de Cristo. Esse é o texto que eles usam. E naquele tempo eles acreditavam que a saliva, ela era utilizada para fins medicinais. E Jesus utilizou-se desse método conhecido, que eles acreditavam que isso tinha algum poder curativo, mas ele fez algo que era impossível ao ser humano. Ele usou aquilo ali para curar uma cegueira total. Mas assim que ele faz isso, ele cospe nos olhos, aplica a saliva, ele tira a sua mão. Creio que o homem na expectativa: nossa, o próprio Jesus me tocou e agora eu vou ter um mundo perfeito diante de mim. Ele abre os olhos e o que ele vê? Ele vê pessoas, mas ele vê pessoas como que árvores. Então isso me indica que esse homem não era cego de nascença, ele sabia o que era uma árvore. Então aquele homem vê pessoas deformadas, como se fossem árvores. E Jesus toca nele uma segunda vez. E assim que ele toca uma segunda vez, esse homem recebe a perfeita visão. Ele tem os seus olhos abertos. Essa história nos ensina 3 tipos de visões que uma pessoa pode ter, espiritualmente falando. Aquele homem, por muitos anos, ele tinha o primeiro tipo de visão, tanto físico quanto espiritual.
ele era 100% cego. Uma pessoa 100% cega, ela não enxerga nada. E espiritualmente falando, uma pessoa 100% cega, ela não tem noção do mundo espiritual, ela não tem noção da realidade divina, ela não sabe quem é Cristo, ela não sabe nada, ela vive nesse mundo como que tateando, procurando por algum caminho. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, segundo a palavra de Deus, eles estão cegos por Satanás. O Deus desse século, dessa presente era, conhecido como Satanás, como o diabo, ele tem cegado o entendimento, a visão espiritual das pessoas, e elas não conseguem ver as boas novas do evangelho. Você se pergunta, nossa, como eu passei tantos anos longe de Deus? Como que eu não entendi essas verdades? Você pode se perguntar hoje, já cristão aqui no nosso meio, dizendo, quanto tempo desperdiçado? Mas nesse tempo, infelizmente você passou por uma experiência de cegueira total na área espiritual. Até que a luz do evangelho chegou a você por meio de uma pessoa. Pois a igreja é sal da terra e luz do mundo. A luz chegou até você e abriu os seus olhos. E aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, ele tem os seus olhos físicos curados e tem os seus olhos espirituais abertos. Existem pessoas aqui essa noite que os seus olhos espirituais estão cegos. Eu tenho absoluta certeza. Mas Deus não quer que você continue assim. Você sente que na sua vida há uma escuridão. Você não tem noção de qual caminho seguir. Você sente que algo bloqueia o seu caminho. Você não enxerga. Você não enxerga nessa vida e você não enxerga para a eternidade. Mas Jesus quer operar na sua vida hoje. Eu não sei quantos viram aquele filme Ensaio sobre a Cegueira ou leram um livro, onde uma epidemia se abate sobre uma cidade e de repente as pessoas começam a ter uma cegueira que eles chamam de cegueira leitosa, porque a pessoa começava a ver as coisas brancas, aquilo ficava branco, 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 e a pessoa só via uma imagem branca, e aquilo se alastrou sobre toda uma cidade. É mais ou menos isso que acontece. Quando alguém vem ao mundo, essa pessoa vem ao mundo em pecado, ela vem ao mundo longe de Deus, e naturalmente ela já nasce com essa cegueira espiritual. E essa epidemia se abateu sobre o mundo inteiro. As pessoas no mundo precisam chegar à luz de Jesus. E Ele escolheu você para ser o portador dessa luz. Para que essa cegueira seja destruída. E a luz de Cristo se manifeste através de nós. E as pessoas vejam a glória de Deus, a vontade de Deus. E tenham suas vidas transformadas. Mas quando a pessoa tem um contato inicial com Deus, assim como esse homem, normalmente a pessoa ela tem uma melhora considerável na sua visão espiritual. Ela recebe um toque de Cristo, ela se entrega ao Senhor, o Espírito Santo vem morar na sua vida e ela começa a enxergar. Mas no início, essa segunda visão, a visão parcial, ela faz com que a nossa visão seja distorcida. Ainda há uma venda sobre os nossos olhos, ainda há algo sobre os nossos olhos que nos fazem não enxergar plenamente a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, as pessoas como elas realmente são. Aquele homem, em vez de enxergar as pessoas, ele enxergou uma coisa, uma árvore. E a pessoa que está começando, ela ainda tem a sua visão, em certo sentido, bloqueada por alguns pecados, alguns traumas, algumas inconsistências nas suas crenças. Elas não conhecem a palavra como deveriam. E ainda há uma venda sobre os seus olhos, não plena. Ela enxerga, ela não é mais cega espiritualmente, mas há um bloqueio que distorce a sua visão. E assim como aquele homem viu pessoas parecendo árvores, pessoas assim enxergam pessoas como se fossem coisas. Enxergam pessoas na ótica natural. Ela foi convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, mas ainda não foi convencida por Deus da justiça de Deus em Cristo para ela e para o próximo.
Então ela enxerga as pessoas com essa venda, mesmo que seja uma venda meio transparente, mas ela ainda precisa evoluir na sua visão espiritual, tendo um segundo toque de Cristo, ou um terceiro, ou um quarto. Pois a vida cristã ela é progressiva. Dia após dia, semana após semana, Deus vai desvendando os nossos olhos e vai nos mostrando aquilo que Ele realmente é, quem realmente somos e quem realmente o nosso próximo é. Nós precisamos de um segundo toque. Ele falou, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Como você tem visto você e o seu próximo? Será que talvez de alguma forma distorcida em relação à perfeita vontade de Deus? Jesus quer tocar em você hoje. Mas para que Ele toque em nossas vidas, muitas vezes Ele vai nos tirar do meio do povoado, muitas vezes do lugar de conforto, do lugar que estamos acostumados, vai nos levar para um lugar à parte e vai aplicar em nossa vida um método não convencional. Mas Ele vai abrir os nossos olhos. E o terceiro tipo de visão, que vem do segundo toque, é a visão plena. Versículo 25 do capítulo 8. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Aquele homem recebeu uma revelação plena de Cristo diante dele. Ele conseguiu ver Jesus. E Deus quer restaurar a minha visão em algumas áreas, quer restaurar a sua visão. Pois conforme vamos caminhando na vida cristã, Deus vai tirando como se fossem véus dos nossos olhos e vai revelando mais e mais profundamente a Cristo, quem somos nele e o que Ele quer para nossas vidas. Como podemos comparar esses três tipos de visão? Eu creio que a primeira visão de um cego completo é um homem natural, aquele que não conhece a Deus ainda. A quem tem visão parcial seria o homem carnal, aquele que vive segundo a sua vontade, não apenas de acordo com o Espírito, com a palavra de Deus. E o homem espiritual, ele procura enxergar as coisas pela ótica do Espírito Santo. Ele não olha pela vista, ele olha pela visão. Há uma diferença entre vista e uma diferença entre visão. A vista é aquilo que você vê aqui no natural. Eu vejo a camisa dele que é vermelha, a dele que é listrada. Eu vejo você, seu corte de cabelo, seu tamanho, sua altura, seu peso. Eu estou vendo por vista. Mas quando eu vejo por visão, eu vejo pelo Espírito Santo quem você é em Cristo e o que você pode se tornar nas mãos dele. Eu vejo o seu potencial. Eu vejo o quanto Ele quer te usar. Eu tenho meus olhos abertos para não ver as pessoas apenas como coisas, como objetos, ou apenas vendo elas pela lente do pecado. Ah, é um pecador, é um desgraçado, é alguém que não quer nada com Deus. Mas eu consigo ver quem ela é depois que a obra de Cristo se aplica em sua vida. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Existem pessoas 100% cegas espiritualmente, pessoas que já conheceram a Cristo, que têm uma visão parcial. Elas reconheceram o seu pecado, reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda há um véu, ainda há uma venda nos seus olhos, algo que faz com que a sua visão seja distorcida. E há aqueles que receberam o segundo toque de Jesus e conseguem compreender pelo poder do Espírito Santo quem Ele é, quem Deus é e quem o seu próximo é. E nós precisamos ajustar o foco para que a gente veja plenamente a vontade de Deus e quem realmente somos em Deus. Vamos ajustar o foco. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,16. Se você puder anotar esse texto, anote. Fala assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos, vemos segundo a carne. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim: olha, a partir daqui, a partir do encontro com Cristo, eu não enxergo mais as pessoas, eu não vejo mais as pessoas, eu não conheço mais as pessoas segundo a ótica da minha carne, do meu conhecimento natural. Eu vou conhecer essas pessoas segundo a ótica do Espírito. Então ele fala assim: a partir de hoje, não vamos mais ver e tratar as pessoas por aquilo que elas são na sua natureza humana e pecaminosa.
nós vamos tratar as pessoas e vamos ver as pessoas pelo lado do Espírito. Você está acompanhando? Quem está acompanhando diz amém. Ele está nos ensinando que devemos partir para esse terceiro tipo de visão espiritual, a visão plena, onde você não observa as pessoas por aquilo que ela aparenta ser, mesmo que em pecado, mas você vê através do que ela está demonstrando quem ela pode ser em Cristo e quem ela já é espiritualmente falando nele. E quando fala que não conhecemos a ninguém, isso inclui eu e você, isso é, a mim mesmo, inclui meu irmão em Cristo e inclui aqueles que não estão aqui dentro ainda. Então somos convidados por Deus a conhecer e a ver as pessoas pela ótica dele, como elas realmente são em Cristo e por meio de Cristo. Então a primeira visão, vendo a mim mesmo segundo a ótica do Espírito. Como eu vou me enxergar sem ser pela ótica da carne, pela ótica natural? Como eu vou olhar para a minha vida e perceber quem realmente eu sou? Se aquele homem, o cego, assim que ele recebeu o primeiro toque, tivesse colocado um espelho na sua frente, ele não ia se enxergar como ele realmente era. Ele ia ver uma imagem distorcida. Por isso que é necessário evoluirmos para um nível onde você e eu vamos enxergar as coisas, não pela ótica humana, natural, da carne, mas pela ótica do Espírito Santo de Deus. Quando eu me enxergo por essa ótica, eu não vejo um Felipe miserável, pecador, fraco. Eu não vejo alguém que não tem nenhum potencial. Eu vejo alguém que foi feito nova criatura. O versículo posterior ao versículo 16, 2 Coríntios 17, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você se olha em Deus por meio do Espírito Santo, você não vê aquela pessoa fraca, aquela pessoa que é pecadora, aquela pessoa que vive caindo, aquela pessoa derrotada, aquela pessoa que tem medo, aquela pessoa que não tem amor. Você vê uma nova criatura. Mesmo que essa nova criatura não seja aquilo que a sua vista vê, mas a sua visão vê. O que prevalece é aquilo que a visão espiritual mostra, não aquilo que a vista humana revela. Aquele que está em Cristo, nova identidade tem. E quando o Senhor toca nos meus olhos, eu consigo ver quem realmente eu sou nele. O maior problema dos cristãos hoje em dia é não saberem quem eles são em Cristo Jesus. As pessoas ainda têm sentimento de condenação sobre a sua vida. Eu não posso me envolver no ministério, eu não posso liderar uma célula, pois eu sou pecador, eu brigo com a minha família, eu estou fumando ainda, eu tenho muita dificuldade com meus pensamentos, com a impureza, minha língua é muito solta. Eu não posso, eu não consigo. A pessoa não percebe que em Cristo, a partir do dia que ela se entregou a Ele, ela foi feita nova criatura. E ela pode se apropriar dessa natureza por meio da fé, dizendo: Senhor Jesus, eu quero vivenciar dia após dia a minha nova identidade em Cristo, aquilo que o Senhor me proporcionou. Em Cristo você é nova criatura. Deus não fez uma recalchutagem em você. Deus não pegou o seu espírito e deu uma melhoradinha. Ele fez você nova criatura. Essa nova criatura é quem você é espiritualmente. E quando você se apropria disso pela fé, vendo na palavra de Deus quem você é, eu já vou mostrar ali algumas coisas, isso começa a se externalizar nas suas ações e no seu comportamento. Porque primeiro eu creio e depois eu demonstro por atitudes. O meu comportamento é determinado pelas minhas crenças. Crenças errôneas produzem comportamentos errôneos. Uma crença de um cristão derrotado produz um cristão derrotado. A crença de um cristão fraco produz um cristão fraco. Mas a crença de um cristão mais do que vencedor produz alguém mais do que vencedor. A crença de um cristão que entende que recebeu de Deus espírito de poder, amor e moderação, 2 Timóteo capítulo 2,
produz alguém que tem poder, amor e moderação. Você conhece a história da águia e da galinha? Já contei aqui. Onde uma águia foi criada junto com as galinhas. E ela acreditava que ela era uma galinha. E durante todo aquele tempo que ela ficou ali no galinheiro, ela agia como uma galinha. Ela ciscava, ela comia as minhoquinhas, ela batia suas asas. Mas até que um dia, ela vê sobrevoando ali sobre o galinheiro um grupo de águias. E ela olha para aquele grupo de águias, e vê que ela não é uma galinha. E a partir daquele momento, onde a concepção de quem ela é foi mudada, alterada, o comportamento dela foi mudado e alterado. E ela começou a voar. Uma águia que nunca tinha voado. A crença que temos vai influenciar a forma como agimos. Se cremos de acordo com a palavra de Deus, viveremos de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu gosto tanto do refrão da música. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Porque isso me transmite identidade. Isso me transmite quem eu sou, o que eu posso. E me ajuda a romper com esses véus que estão sobre os meus olhos. E me ajudam a ver o que a palavra de Deus tem para mim. Um dos nossos problemas é que você pega a Bíblia é comparada a um espelho. Eu tenho um espelho aqui. Mas o que normalmente fazemos quando olhamos um espelho? Nós olhamos o quão bonito nós somos ou quantas espinhas a gente tem? A gente olha o tamanho do nosso nariz, que a gente não gosta, ou a gente vê o belo sorriso que Deus nos deu? Qual é a nossa tendência? Olhar o defeito. E a palavra de Deus, quando ela é apresentada como um espelho, pastor Eibe fala assim: a Bíblia não deve ser usada como espelho para ver seus defeitos, mas para ver sua nova identidade em Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, não é para que eu fique deprimido. Nossa, que pecador que eu sou. Nossa, que pessoa fraca, defeituosa, que pessoa sem esperança, que pessoa sem fé, incrédula. Não. A palavra de Deus fala, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu sou transformado de glória em glória. O fato de eu contemplar a Cristo e a sua palavra vai me mostrar que nesse espelho, não quem eu sou no lado humano e pecador, mas quem eu sou nele. E quando eu olho para esse espelho, pela ótica espiritual, eu não vejo a mim, eu vejo ele. E quando eu vejo ele, eu sou transformado de acordo com a sua imagem. E o plano de Deus quando criou o homem, foi que o homem fosse criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado distorceu a imagem do ser humano perante Deus. E Cristo, por meio da sua palavra, resgata essa imagem. Quem você é? A palavra de Deus diz assim: você é filho de Deus. Você é filho e usufrui de todos os direitos. Você é nova criatura. Você foi crucificado, sepultado e ressuscitado com Cristo. Você já foi reconciliado. Você já foi escolhido. Você é livre de condenação. Nada pode condenar você. Você é amado, você é perfeito em Deus. Você é perdoado e você é vencedor. Eu já sou isso, você já é isso. Ah, mas pastor, mas por que minha realidade não demonstra isso? Por aquilo que eu falei. As suas crenças determinam o seu comportamento. Se você vê quem você é em Cristo, você vai ter a força do Espírito Santo para agir à altura de quem você já é, não de quem você vai ser. Em Deus você já é isso tudo. E existem aproximadamente 300 versículos que afirmam quem nós somos em Deus por meio da obra de Cristo. 300 milagres aconteceram na sua vida quando você se entregou a Jesus, transformando você e a mim em uma nova pessoa. Mas como eu me aproprio disso? É pela fé e confessando em Cristo quem eu sou. Eu tenho que reafirmar constantemente que eu sou perdoado, eu sou salvo, eu sou amado, eu sou filho, eu sou reconciliado, o Espírito Santo está comigo, eu tenho poder, amor, domínio próprio. Porque eu esqueço isso. O diabo coloca distrações, o diabo faz com que essa visão que Deus me deu vaze. Isso acontece com você também.
Você está aqui hoje, domingo à noite, recebendo essa palavra. O Espírito Santo está animando você, está colocando em você convicção de quem você é. Mas amanhã, Ele vai dar um jeito de tentar pegar um pouquinho daquilo que foi semeado aqui hoje. Então por isso que é importante amanhã você reafirmar para você mesmo quem você é. Quem Cristo permitiu que você se tornasse por meio da fé. E fale isso em voz alta, pois você precisa ser lembrado. Não é que as palavras têm poder, é porque eu preciso lembrar. Eu preciso ouvir alguém ou a mim mesmo falando que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou livre, que eu sou uma nova criatura, que eu já morri para o pecado e já ressuscitei com Cristo. Por que é tão difícil viver o lado espiritual? Porque nos esquecemos de quem somos. Temos que nos apropriar. Essa é a primeira ótica, olhando a mim mesmo pela ótica espiritual. A segunda ótica é vendo o meu próximo, o meu irmão, pela ótica do Espírito. Quando eu olhar para alguém que é meu irmão na fé, em vez de ver uma pessoa que aquele lá só quer intriga, aquele lá é um 71, aquele lá não quer compromisso com nada, aquela pessoa é alguém que não se pode confiar, eu começo a afirmar e a declarar algo que ela não é mais, porque em Cristo ela não é isso. Eu vejo na vida dela o carvão, aquilo que ela era sem Jesus, e não vejo o diamante, aquilo que ela se torna em Cristo. A composição do carvão e do diamante é a mesma, quimicamente falando é a mesma composição. Uma foi submetida à pressão e a outra não, mas a composição é a mesma. Cristo nos submete à pressão e nos faz virar de um feio carvão em um belo diamante. E o nosso próximo também. Quando o irmão pisa na bola, em vez de eu ter a atitude dizendo assim, olha, não, aquele cara lá não quero mais saber. Eu falo para todo mundo o que ele fez, eu conto, eu reclamo, eu critico. Eu estou tendo uma atitude errônea, pois eu estou vendo aquela pessoa não segundo a ótica espiritual, estou vendo ela segundo a carne, segundo a natureza humana. Eu tenho que me aproximar dela e dizer assim, mano, eu gosto muito de ti, tu já é uma nova criatura, Deus já te encheu com tudo aquilo que Ele tem para a sua vida de fé, de esperança, de amor, de bondade. Mas só que essa semana você não agiu à altura de quem você já é. Queres ajuda? A gente tem um referencial e a gente consegue chegar lá. É diferente do que chegar criticando, não, aí ó, não quer nada com nada. Incrédulo. Eu começo a afirmar e a declarar quem a pessoa é. Eu gostei muito dessa frase. Se ao invés de criticar e diminuir outras pessoas, nós nos envolvêssemos em edificá-las e reafirmá-las quem elas são em Cristo, faríamos parte da equipe de construção de Deus e não da equipe de demolição do diabo. Neil Anderson. Deus quer que você construa pessoas. Em Cristo, o seu irmão, por mais vacilão que ele seja, ele já tem uma nova natureza dentro dele. Ele precisa de alguém para ajudar ele a tirar essa venda e assim enxergar como ele realmente é em Cristo, para que ele consiga agir à altura disso. Romanos 15:14. Meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. O apóstolo Paulo falando isso aos romanos. Será que todo mundo naquela igreja realmente estava cheio de bondade e plenamente instruído? Aparentemente. Se ele falasse isso da nossa igreja, aparentemente todos vocês podem se dizer cheios de bondade e instrução? Aparentemente, nos olhos da carne, não. Mas pela ótica do Espírito, sim. Pois o Espírito de bondade, o Espírito de conhecimento, Cristo já colocou em você. Então ele já falava pela fé. Olha, eu creio que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. E segundo 1 João, a unção de Deus, o Espírito Santo está em você, e vocês não precisam de mais ninguém para ensinar vocês aquilo que Deus quer. Ele sabia disso. E ele via pela fé, não pessoas derrotadas e pessoas desanimadas,
mas ele já afirmava quem elas eram em Cristo. E ele ajudava essas pessoas a romper com a limitação que elas tinham na sua mente, para que elas pudessem se ver realmente como elas são, como realmente somos. Terceiro, vendo os incrédulos pela ótica do Espírito. A palavra de Deus fala, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando eu olho para o mundo, eu tenho que ver não uma pessoa que eu quero distante de mim. Ah não, eu não quero nada com aquele travesti, com aquele traficante, com aquele ladrão, com aquele político corrupto. Mas eu tenho que olhar a pessoa dizendo, olha, ali vai alguém que já foi reconciliado com Cristo por meio da cruz. Só que ele não sabe disso. E por não saber disso, ele age da maneira que age. E a minha atitude deve ser mostrar para ele que em Cristo ele pode ser uma nova criatura. Pois ele já foi reconciliado com Deus por meio da cruz. Ele precisa apenas crer e receber aquilo que Cristo já fez. Então, quando a nossa visão espiritual recebe um toque de Cristo, e passamos a ver não pela ótica da carne, não pela ótica natural, eu não vou olhar para o membro da minha família, seja o seu esposo, a sua esposa, a sua filha, a sua mãe que é solteira, e dizer o quão ruim eles são, o quão enrolados eles estão, o quão difícil é o convívio. Mas eu vou afirmar e declarar quem essa pessoa é em Cristo. Isso vai produzir mudança na vida dela. Esposo e esposa, em vez de reclamar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dizendo, eles não prestam, declare, em Cristo eles são nova criatura. Em Cristo eles foram reconciliados com Deus. Em Cristo eles têm o poder do Espírito Santo para vencer esse mau hábito. E você começa a declarar aquilo, a ver a pessoa daquele jeito. E o Espírito Santo vai ajudá-la a compreender quem ela realmente é. E a vida dela será mudada. Coloque-se de pé, por favor. Coloque as mãos nos seus olhos. Os dois olhos. Espírito Santo, a palavra do Senhor. Eu não sei aonde o meu irmão e a minha irmã ainda estão cegos ou ainda possuem uma visão parcial, mas o Senhor sabe. Toca nele, Senhor. Mais uma vez. Espírito Santo, toca nesses olhos mais uma vez. Tira o véu. Permita que ele se enxergue como ele realmente é em Cristo. Permita que ela se veja, Deus, como alguém amada pelo Senhor. Alguém que é valorizada. Alguém que é importante. Ajuda, Senhor, esse casal, essa mãe, esse pai, esses filhos, esse patrão, esses irmãos, a não ver aquilo que a vista mostra, mas a receber a visão de quem realmente somos em Deus. Nos mostra, Senhor, não uma grande Florianópolis afundada no pecado, mas uma grande Florianópolis lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Uma grande Florianópolis reconciliada por Deus, mas que precisa receber essa mensagem para que eles conheçam e creiam e vivam de acordo com quem o Senhor chamou eles para serem. Em nome de Jesus, opera, Espírito Santo. Vamos encerrar cantando. Novamente essa música vem sobre mim logo depois da ceia do Senhor.